Pense em todos que usam um Rolex, do advogado de sua ex-mulher ao seu chefe. A marca de relógios de luxo é um imã para pessoas com muito dinheiro. Para a maioria das pessoas, ter um Rolex é como marcar o primeiro item em uma lista de como ser um cara rico. Mas ter um relógio de luxo por esse motivo é realmente perder o ponto. Aquele pequeno dispositivo tic-tac em seu pulso carrega consigo mais de 100 anos de história. E neste vídeo, veremos a história dessa gigantesca empresa de relógios de luxo. Mas antes de seguir com o vídeo, tenho que ter um papo reto com você. O canal está em seu início, e como você sabe, o YouTube é um pouco rigoroso com quem está começando. Então, não perca tempo, já deixe seu like e me presenteie com sua inscrição. São vídeos todos os dias e assim você não vai perder nada do que irei trazer por aqui, e ainda vai estar retribuindo o carinho. E agora, sem mais prorrogação, bora pro vídeo. A empresa Rolex é realmente a ideia de um órfão alemão chamado Hans Wilsdorf. Tendo perdido seus pais aos 12 anos de idade, ele foi enviado para um internato por sua tia. Lá, Hans aprendeu a falar inglês e era tão bom nisso que depois de formado, ele conseguiu um emprego como tradutor em uma empresa na Suíça. E enquanto trabalhava lá, Hans foi exposto a algumas das pessoas mais influentes na relojoaria. Com seus novos amigos em cargos importantes, ele decidiu se mudar para a Inglaterra e em 1905 ele fundou sua própria empresa chamada Wilsdorf & Davies. Davies era o nome do cunhado de Hans que havia emprestado dinheiro para financiar a coisa toda. E a primeira tarefa de Hans era conseguir relógios que ele poderia vender. Mas os relógios de pulso não eram muito populares na época, pois eram frágeis, não eram precisos e eram usados principalmente por mulheres. Pessoas da alta classe preferiam relógios de bolso, que eram mais duráveis e muitas vezes seriam transmitidos de geração em geração. Mas mesmo assim, Hans viu muito potencial em relógios de pulso e então ele entrou em contato com seu amigo que possuía uma fábrica. A fábrica então começou a produzir relógios de pulso de alta qualidade e Hans o exportava para a Inglaterra, onde vendia para varejistas locais. Wilsdorf e Davies tiveram muito sucesso no início, principalmente devido à alta qualidade de seus mecanismos de fabricação suíça. Hans tinha um bom senso para marketing, porém ele rapidamente percebeu a importância do reconhecimento da marca. Ele queria que as pessoas associassem seus relógios à sua empresa, e não aos vendedores locais. E portanto, em 1908, ele registrou sua própria marca, a Rolex. O nome era curto e fácil de lembrar, então Hans começou a imprimi-lo nos mostradores de todos os seus relógios. E para dar ao nome Rolex alguma credibilidade, Hans decidiu entrar em contato com 2 institutos de cronometragem. E em 1910, a Rolex foi premiada com o certificado suíço de precisão cronométrica, e um Rolex de 1914 tornou-se o primeiro relógio de pulso na história a receber uma classificação de precisão classe A. Mas o verdadeiro catalisador para a popularidade da Rolex, no entanto, foi a Primeira Guerra Mundial. Os soldados da época não tinham relógio de pulso em seu equipamento padrão. E como você pode imaginar, carregar um relógio de bolso era muito inconveniente, e a Rolex acabou sendo uma das preferidas dos militares. A guerra, então, popularizou a marca por sua qualidade e durabilidade, mas nem tudo era luz do sol e arco-íris. O governo britânico impôs um imposto de importação de tempo de guerra de 33% sobre todos os produtos de luxo, incluindo relógios. Isso atingiu os negócios de Hans com muita força, e em 1919 ele mudou sua empresa para Genebra. O ponto-chave da nova empresa foi a evolução, e tendo já popularizado relógios de pulso, a Rolex enfrentou o próximo grande desafio, tornando-os à prova d'água. Embora os relógios à prova d'água já existissem há muito tempo, sendo o modelo mais antigo confirmado em 1851, eles sempre foram customizados, no entanto, nunca foram um sucesso comercial. Mas a Rolex mudou isso quando lançou seu novo modelo Oyster em 1926. E Hans Wilsdorf, sendo o gênio do marketing que era, decidiu promover o relógio dando a uma jovem chamada Mercedes Gleitze. Ela foi a primeira mulher a atravessar a nado o Canal da Mancha em 1927, mas quando as pessoas começaram a duvidar de sua conquista, ela decidiu nadar novamente. E embora ela não tenha tido sucesso em sua segunda tentativa, o Oyster que ela usava ainda estava funcionando depois de ser submerso na água por 10 horas seguidas.
Foi uma enorme vitória de marketing para a Rolex, e eles usaram este evento para propaganda. Mas a Rolex não parou por aí. Douglas Hamilton, por exemplo, se tornou o primeiro homem a voar sobre o Everest em 1933 e estava usando um Rolex. Malcolm Campbell se tornou o primeiro homem a atingir uma velocidade de 300 milhas por hora em 1935 e ele também estava usando um Rolex. A lista continua e mostra o quão bom Hans foi em manter a sua marca. Mas a morte de Hans em 1960 marcou o fim de uma era para a Rolex, e a propriedade da empresa foi transferida para a Fundação Hans Wilsdorf, que ainda administra a empresa até hoje. A morte de Hans não poderia ter vindo em um pior momento, pois o final dos anos 60 e o início da década de 70 foi o início da revolução do quartzo. A invenção dos relógios de quartzo, aqueles que funcionam com baterias, foi um golpe devastador para o mercado de relógios suíços. Mas a Rolex conseguiu sobreviver à revolução do quartzo confiando em sua marca e reputação. Não importava se um Rolex mecânico fosse menos preciso. A quantidade de esforço colocada na criação e montagem do Rolex, a maior parte feita manualmente, por sinal, dá a ele um valor colecionável que nenhum relógio de quartzo produzido em massa jamais terá. Pois qualidade é tudo para a empresa, e quando você olha para alguns de seus modelos recentes, é difícil não pensar neles como obras de arte. Ainda hoje, a Rolex é a maior produtora de relógios da Suíça, e embora eles representem apenas 1% de todas as vendas de relógios em todo o mundo, eles representam 1/4 do valor do mercado global. É realmente impressionante como a Rolex conseguiu se manter no topo há mais de um século. Eles se tornaram mais do que apenas relógios caros. Eles são um símbolo de riqueza para tantos meninos ricos que se intitulam como homens poderosos. Olha, confesso que estou me dedicando muito para trazer um conteúdo transformador para vocês aqui. Então, retribua o carinho se inscrevendo aqui no canal, pois a sua inscrição tem uma importância ainda maior para mim, que está começando aqui no YouTube. Agora, aqui na tela tem outros 2 vídeos. Escolha um deles e eu te vejo lá em alguns segundos. E por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até a próxima!